Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os diplomas apresentados aqui pelo Partido Comunista Português pretendem, a implementação de apoios aos seguros dos pescadores e o outro, a criação de um fundo de compensação salarial que beneficie armadores e pescadores, numa evolução de uma anterior proposta, também do PCP, que defendia aquilo que aqui o Sr. Deputado Gil Canha há pouco questionou a Sra. Deputada, um fundo desta natureza para fazer face, então, a paragens de um defeso também para o peixe-espada preto e que, felizmente, o PCP já abandonou e explico porquê, acho que felizmente. Felizmente já abandonou porque se verificou, e há estudos sobre isso, que a espécie é migratória, portanto, anda em todo o Atlântico Norte e, portanto, não é fácil definir qual é a sua zona de desovamento, portanto, a zona que deve ser preservada para o tal defeso. E, portanto, não havendo um defeso que permita que as frotas todas parem, nomeadamente aquelas que trabalham em arrasto, como são as espanholas e a francesa, não faz sentido que a frota madeirense também pare. Seria a única prejudicada e era uma dupla penalização para os pescadores da Madeira e, por consequência, para a região. Hoje, senhoras e senhores deputados, a proposta, como eu digo, é diferente. Pretende, sim, a criação de um fundo de compensação para paragens extraordinárias, com base a razões excepcionais, provocadas, em particular, por situações climáticas e meteorológicas, com as quais concordamos e com as quais julgamos serem imperativas serem criadas. Aliás, como aqui foi dito, e bem, existe no território nacional, nos Açores e no continente português. Dito isto, no nosso entender, é também necessário fazer muito mais pelo sector que, como sabem, atravessa também enormes problemas e situações que há anos estão por resolver. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no tocante à Madeira, no nosso entender, importa claramente também mudar o rumo. Não podemos continuar, como até agora, a olhar para as atividades ligadas ao mar de costas voltadas para o mesmo, ou como um conjunto de atividades económicas relevantes ou residuais, ao qual se dê pouca atenção, quando, na verdade, parte do nosso futuro, em termos económicos, passa claramente por assumir a importância destas atividades numa lógica de criação do chamado cluster do mar, que certamente poderá ser importante para desenvolver um conjunto de atividades que, embora distintas, se tocam e geram no seu conjunto riqueza importante, a qual não podemos continuar a desprezar como até agora. A região tem rapidamente de ultrapassar o declínio que se assiste também nas pescas, em que se verifica, por exemplo, na pesca do peixe-espada preto, perda de mão de obra que passou de 476 pescadores em 2011 para menos de 400 hoje em dia. Sendo que a estes dados importa acrescentar o fraco valor económico que a atividade representa, e isso são os dados que são conhecidos mais recentemente. De facto, no tocante à frota espadeira, o que se tem vindo a assistir é grave e preocupante, pois a evolução é negativa desde 2006, caminhando desde então de forma acelerada para aquela que será possivelmente a sua extinção. Em sentido contrário, a pesca dos tunídeos tem tido altos e baixos nos últimos anos, mas o balanço, embora sendo melhor que o da frota espadeira, merece da nossa parte também a nossa melhor atenção, pois está longe da estabilidade mínima desejada pelos homens ligados a esta pesca e da capacidade económica que pode também gerar. Infelizmente, o anterior PROMAR, Programa Operacional das Pescas, no período de 2007-2013, foi uma oportunidade perdida, no que a instrumentos financeiros e de orientação das pescas podia ter sido, para reestruturar também aquilo que é este sector na região. Ao contrário do que se objetivou, acabamos este período sem a competitividade e a sustentabilidade pretendidas, tal como a inovação que neste sector também não chegou sequer a ser um esboço. Para tudo isto, contribuiu decisivamente os objetivos estratégicos definidos para 2007 e 2013, que a região negociou através do Governo da República com a Comissão Europeia. Instrumentos financeiros e de orientação das pescas que pretendeu garantir uma exploração supostamente sustentável dos recursos aquáticos vivos, aceitando e promovendo planos de ajustamento do esforço da pesca local, nomeadamente o peixe-espada preto, que passavam basicamente e erradamente, do nosso ponto de vista, pelo abate de embarcações.
Assim, em janeiro de 2009, entra em vigor o primeiro desses planos que pretendia a redução de 55% das embarcações licenciadas, que passados 2 anos não foi totalmente concretizado. Posteriormente, a região elabora em junho de 2012 um segundo plano de ajustamento do esforço de pesca do peixe espada preto, que pretendia a concretização integral desse objetivo inicial de abate de embarcações, sustentado em indicadores que, tal como em 2009, apontavam para a necessidade imperiosa de dar continuidade à adoção de medidas de conservação desse importante recurso pesqueiro da região e do ajustamento iniciado que o Governo Regional acreditava ser um esforço necessário para a renovação biológica do recurso explorado. Mesmo com quebras brutais de peixe pescado nesse período e com o aparecimento de estudos que evidenciavam aquilo que há pouco referi, características migratórias da espécie, os objetivos mantiveram-se inalterados, sendo o Governo Regional indiferente aos alertas dos armadores e dos pescadores que alertavam já para as consequências que seriam desastrosas destas políticas. Infelizmente, o setor das pescas é aquele que, fim deste período de reestruturação e de apoios comunitários, atravessa as maiores dificuldades estruturais das últimas décadas, em boa parte pelo seguimento de políticas erradas, como vimos, de ajustamento do esforço de pesca da frota do peixe espada preta, supostamente para obter um equilíbrio estável e duradouro da espécie, que afinal não se veio a confirmar. Agudizando-se assim os problemas do sector e da sustentabilidade futura do mesmo e da espécie, deixando as restantes embarcações a envelhecer e a ficarem, como se sabe, obsoletas. O tempo demonstrou que o caminho acordado pelo Governo Regional com o Governo da República e as entidades europeias não foi o melhor, pois, infelizmente, outras frotas pesqueiras europeias, nomeadamente a francesa e a espanhola, como aqui referi há pouco, reduziram drasticamente os estoques de indivíduos a pescar com a pesca de arrasto, visto que a espécie, no caso da espada preta, ser migratória na sua passagem por outras águas, tem perdido aos poucos a sua capacidade de reprodução com a captura indiscriminada que existe. Embora se assista hoje a uma clara tentativa de fazer esquecer estas políticas, no nosso entender, regressivas, e se enviar as culpas para os outros, como habitualmente se faz, a verdade é que as medidas foram aceitas por quem tem governado a região desde 2009 e foram ratificados em 2012. Portanto, um duplo erro tem conduzido à perca de rendimento e desalento a armadores e pescadores da nossa terra. Importa hoje olhar para o futuro e trabalhar no sentido de inverter o declínio da atividade e da espécie que hoje se assiste. Tudo, no nosso entender, deve ser feito para devolver ao sector a pujança de outros tempos, numa atividade que foi sempre importante para a economia de toda a região, pelo que assim importa que se possa reintroduzir, naquilo que resta deste período de 2014 a 2020, a partir de 2017, nesse caso, apoios financeiros à renovação e à modernização da frota de pesca espadeira e tunídea da nossa região, de forma a evitar o acentuado envelhecimento das frotas e, por conseguinte, que estas venham a acabar por desaparecer. É necessário e é importante que o Governo da República se chegue também à frente, caso haja maiores dificuldades com a Comissão Europeia, para que esta também apoie a necessária renovação das frotas da nossa região. A par disto, importa desenvolver ainda mais atividades de investigação, a par de outras de inovação tecnológica, no âmbito do apoio técnico-científico à pesca da região, numa perspectiva de promoção e desenvolvimento sustentável da pesca artesanal, que é menos agressiva. Daí a importância dos estudos independentes para a certificação das artes de pesca da Madeira. Promover e melhorar as qualificações dos profissionais do sector, envolvendo-os na gestão dos recursos, é outra prioridade. Importa também rever os apoios aos fatores de produção, nomeadamente as compensações financeiras ao preço do gasóleo, utilizado pelas embarcações de pesca e da aquicultura, que estão desadequados face à realidade económica e fiscal que a região vive e face ao contexto nacional. Para além disto, é inadiável encontrar novos meios financeiros que compensem os anteriormente desperdiçados, que permitam a modernização das estruturas existentes de lota, entreposto frigorífico e de armazenamento da região, visto que se abandonou o projeto do Porto de Pesca de Câmara de Lobos, e que seja, sem sombra de dúvida, necessários para revitalizar estas infraestruturas em terra, que são importantes para o futuro da região e do sector.
Assim sendo, e face à importância estratégica deste sector para a região autónoma da Madeira, o CDS Madeira, tal como tinha prometido, já submeteu a esta Casa um conjunto de projetos de resolução que abordam estas questões, dando sequência às conclusões que retiramos dos encontros que temos vindo a ter ao longo dos últimos anos com armadores e pescadores. É nossa obrigação continuar a dar importância e chamar a atenção da maioria e do Governo que o suportam para a importância deste setor para a economia da região, hoje subaproveitada, como sabemos. É importante que este tema continue vivo na opinião pública, pois é fundamental que os madeirenses percebam a importância do setor para o futuro e sejam também estes os impulsionadores das necessárias mudanças também neste setor produtivo e importa promover. Muito obrigado.